Vivemos em um mundo cercado por corrupção, um mundo vazio de esperança. Vivemos com medo da morte, com medo da vida, cercado por traumas, por perdas, por lutos. Um mundo desigual, injusto, corrompido. Será que é possível ter esperança em um mundo assim? Venha orar com a gente, suplicar, pedir por dias melhores. Essa é uma série sobre esperança e você é o nosso convidado especial. Você é muito bem-vindo. Boa noite, graça e paz de Cristo seja no seu coração. Muito bom ter você aqui essa noite. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Eu espero que você volte muitas vezes mais, se sinta em casa, se sinta abençoado, vá para casa com o coração grato, com as energias repostas na presença de Deus. Esse é o meu desejo. Eu sou o pastor Ricardo, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. E iniciaremos uma série de reflexões a respeito desse tema, dias melhores, refletindo a respeito dessa esperança que move o ser humano, que afeta todas as pessoas em contextos diferentes no mundo, pessoas que passam por diferentes tipos de dificuldade, de aflição, mas que não perdem a esperança, o desejo de seguir adiante, o desejo de, enfim, mobilizar a vida, de não parar, de continuar. E talvez o grande inimigo da nossa época, em termos de esperança, nem seja tanto a desesperança ou se desesperar, a perda da capacidade de esperar bem, com o coração pacificado. Talvez o grande drama da nossa época seja a impaciência. E você começa percebendo que é um substantivo feminino. Se você pensou coisas que não deveria, a culpa é sua. Né? Dia das Mulheres, depois temos uma surpresa especial para vocês, né? No final do nosso culto, então não tem nada a ver com isso, mas é um substantivo feminino, certo? Que é a qualidade ou estado ou condição de impaciente, uma falta de paciência, uma incapacidade para sofrer sem se desesperar ou para suportar algo molesto ou incômodo. Então, a impaciência é algo típico da nossa época. Aprendemos que tudo é rápido e é muito rápido. Os nossos computadores são rápidos, os nossos smartphones são rápidos. Você tem um catálogo hoje da Netflix, onde você coloca o que você quiser ali e você assiste. Com um clique você assiste um filme. Você tem vídeos no YouTube, então eu quero aprender, qualquer coisa que eu queira aprender, eu tenho um tutorial no YouTube e eu consigo então desenvolver e aprender. Mas cada vez mais a gente tem essa dificuldade de esperar. Por exemplo, o Jaime falou para mim que vai me contar uma história. Já tem uma semana e ele não contou. Eu estou sofrendo de desespero. Né? Mas no tempo certo ele vai contar, não é isso, Jaime? Mas eu vou ter que esperar, não é? Então tá certo, Jaime, né? Então assim, a gente vive essa época que a gente quer as coisas muito rápido. Veio espionar. Para quem não sabe, essa menina que está tentando destruir a porta é a minha menina. E pelas habilidades que ela tem, ela vai conseguir. Porque ela tem essa habilidade. Então,
eu diria para você, sofremos de impaciência. E quando a gente vai pensar a respeito das coisas de Deus, ou como a gente precisa cumprir um salmo, como aquele salmo que diz que eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, eu preciso confiar nele, e o mais ele fará. Né? Então é muito simples. Eu entrego, toma, Senhor. Ele não pegou. Eu confio e eu espero. Só que essa espera não é tão fácil. Então a gente sofre dessas desesperanças. Então é mais ou menos assim: Deus, dirige o meu carro. Dirige o meu carro como uma metáfora da minha vida. Faz o que o Senhor quiser, dirige os meus passos. Me leva para onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, no ritmo que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser aí disputar racha, disputa. Se o Senhor quiser, né, ir a 20 por hora, vai, mas faz a tua vontade, cumpre a tua vontade. Acontece que no meio desse processo, a gente ali no banco do carona, a gente começa a dizer: Deus, por que o Senhor está virando aqui? Por que o Senhor não pegou aquela avenida que é mais rápido? A gente sabe, inclusive tem, o Senhor Jesus, eu não sei, o Senhor sabe, já tem o Waze. Na época que o Senhor veio não tinha, mas, né? Você pode pôr aqui o destino, daí você vai por aqui e tal, né? Deus, por que essa curva tão brusca? Deus, por que tanta velocidade? Ou Deus, por que tão devagar? Por que o Senhor não acelera esse processo? Por que o Senhor não me ajuda, não me acode? Então a gente tem essa dificuldade, alguma coisa assim: Deus, dirige a minha vida. Mas a gente fica no banco do carona dando altos pitacos. Né? Eu imagino que Deus deve ficar chateado comigo no banco do carona falando para ele, igual eu fico com a Fernanda no banco do carona falando para mim. Né? Teve uma vez assim que ela falou assim: cuidado! Aí eu não sabia se eu freava, se eu acelerava, se eu dava capote com o carro. Né? Um radar! Aí eu freiei. Falei: radar eu vou frear, eu não vou pegar multa, né? Aí eu freiei. Eu fui indo devagarzinho assim, daqui a pouco um poste de luz. Ela é um poste de luz. Aí eu falei: Fernanda, não faz isso. E eu acho que Deus, ele fica desse jeito. Ele fala assim: Ricardo, eu sei a velocidade que essa pista precisa ir. Você precisa ser mais paciente. Você está muito ansioso. E a grande verdade é que a gente tem, como igreja e como cristãos, uma indesculpabilidade para a nossa ansiedade. Porque se praticássemos as disciplinas espirituais, se andássemos com Deus de fato, será que essa nossa ansiedade louca, ela não iria embora? O meu palpite é que sim, que tem muitas doenças emocionais, que se de fato encarássemos a nossa fé com verdade, com devoção, jamais sucumbiríamos a elas. Porque a nossa fé é uma fé que nos dá o ritmo certo para a vida. E esse ritmo eu acredito que não nos adoece. Então eu quero contar uma história para vocês. Pregar é contar histórias, né? E eu quero contar uma história de alguém que esperou a esperança. Alguém que teve a maior expectativa de todas. E também como uma forma de homenagear todas as mulheres e as mães, eu quero conversar hoje a respeito de Maria. O texto está em Lucas. Eu gostaria que você acompanhasse aqui, para que a gente tivesse mais dinâmica. No 6º mês da gravidez de Isabel, prima de Maria, Deus enviou o anjo
Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus, Deus está com você. Maria ficou perplexa, para não dizer assustada, confusa, pensando muito nas palavras do anjo, mas o anjo a tranquilizou. Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo: mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril, e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, Maria, para Deus, nada é impossível. Já se conter, Maria exclamou: agora tudo está claro. Sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pedindo a Deus que fale com a gente. Direciona assim, Senhor, os nossos passos, nos enche de esperança, paciência, para entender os tempos do Senhor, que por vezes não são o nosso tempo, Deus, não é o nosso tempo. Nos abençoa, fala ao nosso coração, e que a gente saia daqui com o coração desejoso por dias melhores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa é uma pergunta muito pertinente que a gente precisa fazer sempre que a gente lê um texto da Bíblia. Primeiro, o que estava acontecendo antes? Segundo, o que aconteceu depois? Anteriormente, nessa história de um anjo que aparece para Maria, a gente tem o anjo Gabriel aparecendo para um homem chamado Zacarias. Zacarias é um homem idoso. Isabel, a sua esposa, prima de Maria, é uma mulher idosa. E eles tentaram ter filhos a vida inteira e eles não conseguiram. E eles acreditaram na promessa de Deus de que eles teriam filhos. Está tendo um remember aí com a história de Abraão. E aí nessa história, o anjo aparece para Zacarias e fala: viu, a sua esposa vai ficar grávida. E Zacarias fica meio assustado, meio sem jeito. No final ele não acredita, mas não acredita. E aí o anjo fala: você vai ficar mudo até quando o bebê nascer. Você vai pôr o nome dele de João. João que viria a se tornar João o Batista, que era um bom presbiteriano. Então, nessa história, você tem em sequência Maria saindo e indo se encontrar com a sua prima, Isabel. Tem um diálogo entre elas, uma conversa, e Isabel vai dizer o seguinte sobre Maria: que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria. Que felicidade a sua! Você sabia, Maria, que a palavra dele se realizaria. E você precisa entender que não é fácil para uma camponesa adolescente que não está casada engravidar nessa cultura.
e que não era nada fácil ela explicar para os pais, para os amigos, que ela estava grávida do Espírito Santo. Não é o tipo de conversa que a gente acredita com frequência. Mas ela assumiu o ônus dessa decisão de acreditar na palavra de Deus. Ela sabia que Deus estava cumprindo a sua promessa. Ela diz: cumpriu-se a promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. É engraçado que na cabeça de Maria, ela vai lá em Abraão, em Gênesis 12. E ela diz: o que está acontecendo comigo tem absoluta referência com um plano de redenção de Deus. E quando começou esse plano? Começou em Gênesis 12. Aonde Deus chama um homem do nada e diz para ele: a partir de você eu farei uma grande nação. E esse Jesus Cristo é o filho da promessa de Deus a Abraão. E Maria tem consciência disso, e ela diz: eu estou fazendo parte de algo muito maior do que eu jamais imaginaria. E então ela ora, e essa oração dela, embora seja importante, a gente não vai abordar tanto, mas tem 3 características na oração dela, que também se remete ao livro de Samuel, Ana e Eucana, a oração de uma outra, de uma mulher estéril, que também tinha a sua humilhação, a sua dificuldade de engravidar. Maria diz que quando Deus gera vida em nós, quando a vida dele vem sobre nós, Deus estabelece sua força e desestabiliza os orgulhosos. Deus derruba quem está no topo e eleva os que estão por baixo. Deus alimenta os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Então, é uma história de humilhação de Isabel, uma mulher que servia a Deus, que era piedosa, Zacarias, seu esposo, mas que não engravidava. E naquela cultura, se você não engravida, é pecado. Essas coisas aí, que em algumas igrejas até aparecem de vez em quando. Deus castigando. Mas aqui, Deus está virando o mundo de cabeça para baixo. E aí a gente pula para o nascimento de João Batista. Quando João Batista vai nascer, o seu pai Zacarias volta a falar, conforme o anjo havia dito, né? E ele diz o seguinte: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, seja bendito, pois ele libertou o seu povo aflito, a nós manifestou o poder de sua salvação, tal como havia prometido. Promessa, 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 promessa. Por que isso é importante para a gente? Porque era um povo que esperava em Deus. Era um povo que tinha esperança de que Deus não os havia abandonado. Os abandonado por quê? De quê? De quem? É um povo que vive em cativeiro, vivendo na sua própria nação. Eles eram dominados pelo povo romano, por César. E nesse contexto, eles pensavam: quando a gente vai ter o rei tal como Davi para reinar sobre nós? Então esse povo que nutre essa esperança de uma visita de Deus, começa a dizer: Deus se lembrou do seu povo, a promessa está se cumprindo. Pela imensa misericórdia do Senhor, olha que interessante que Zacarias diz: sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele, nossos passos serão guiados, pelo caminho da paz seremos levados. E ele diz: João Batista, meu filho, cumpra a sua missão, preparar o caminho do Senhor.
aplainar o caminho do Senhor. Preparar para que Jesus Cristo venha. Então João Batista começa a chamar atenção em toda a Galileia, começa a batizar, começa a pregar que o reino de Deus vem. E quando Jesus Cristo passa por ali, né, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de atar a sandália dos seus pés. Né? Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista sai de cena. Jesus Cristo, então, entra na cena dos evangelhos. Mas existe mais uma testemunha que também tinha grande expectativa, que é Simeão. Simeão é aquele que, quando Maria e José levam Jesus Cristo ao templo, e disse desse Simeão, que era um ancião, que ele aguardava com expectativa a chegada do auxílio divino para Israel. Ele pega Jesus no colo e ele faz uma das orações mais belas que eu já li nas Escrituras. Ele diz: Deus soberano, agora o teu servo já pode ser despedido, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu não tenho mais nada para esperar, porque eu peguei a esperança no meu colo e eu acreditei. Né? Então, ele entrega a vida dele para Deus, dizendo: eu vivi para esse encontro, e agora que eu encontrei essa criança, a minha vida já está resolvida. E nesse bloco, então, a gente tem duas orações. Primeiro, a oração de uma jovem camponesa, adolescente, grávida, dizendo: faz conforme a tua vontade, cumpra-se toda a sua palavra. E no final desse bloco você tem um homem velho, um ancião, dizendo: Senhor, o Senhor cumpriu a sua palavra, pode me levar. Em ambos os casos, nós temos gente submissa à palavra de Deus, submisso à vontade de Deus. Simeão vai fazer uma profecia que é de particular interesse para nós. Ele vai dizer, e ele diz isso para quem? Para Maria. Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. E no seu caso, Maria, uma espada me atravessará o coração, ou me atravessará a alma. Então esse é o contexto. O que acontece antes, o que acontece depois. Um anjo visitando Maria e ela acreditando. E na tradição cristã, sobretudo católica, tem uma descrição daqueles que, biblicamente falando, são os sofrimentos por qual Maria passou. Né? Então a gente tem a seguinte sequência. Primeiro, a apresentação de Jesus no templo. Porque nessa conversa com Simeão, Simeão diz: uma espada vai atravessar o seu coração. E para a tradição cristã é como se Maria nunca mais esquecesse disso. E ficasse se perguntando que espada seria essa. Segundo, a fuga para o Egito, porque Herodes manda matar todas as crianças e eles precisam fugir para que Jesus não seja morto. Terceiro, quando Jesus desaparece, também no Evangelho de Lucas, ele some, dá um perdido na mãe, a mãe fica procurando, daqui a pouco ele está no templo ensinando. Ela deve falar: menino, onde você aprendeu isso? Né? Deve ter ficado assustada. E aqui, talvez sejam aqueles que eu mais quero chamar a sua atenção. O encontro de Maria com Jesus Cristo na Via Crucis. Né? Quem aqui é pai e mãe,
talvez consiga entender com mais profundidade que tipo de evento foi esse. De você ver o seu filho maltratado, escorraçado, humilhado, abatido, no caminho para ser crucificado. Depois Maria assiste todo o drama aos pés da cruz, e essa talvez seja a que mais mexe comigo, é quando Jesus Cristo é transpassado por uma lança, e furam o seu lado, furam o seu coração. E por fim, essa é a cena da paixão de Cristo, é quando ela precisa pegar o corpo do seu filho, sem vida, talvez a primeira pessoa a pegar o corpo de Jesus nos braços, depois da morte, da crucificação. Então, é esse tipo de espada que viria sobre Maria. Mas ela orou e disse: seja feita conforme a tua palavra, a tua vontade. Faz algumas semanas já que eu tenho feito uma releitura de Milton Nascimento. Não sei se é uma releitura, porque é uma reaudição, talvez. Como que eu falo isso, Léo? Reouvida. E aí tem essa música do Milton Nascimento que é plena de significado e que mostra muita coisa bacana, principalmente da nossa gente sofrida, das nossas Marias, e ao mesmo tempo brincando com o significado dessa Maria que carregou dor e alegria. Então ele diz: Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, mas apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na perna essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Então é uma música que me faz pensar no meu povo sofrido, no povo brasileiro, nas pessoas que talvez tiveram muito menos oportunidades do que nós tivemos ao longo da jornada da vida, e que por vezes, curiosamente, o nosso coração não é grato, ele é ingrato. Me faz pensar nas mulheres que apanharam caladas, inclusive às vezes sobre o signo da religião, já que você não pode separar, porque esse é o marido que Deus te deu, um carrasco, que bate em você, que te maltrata. Então é um retrato de gente que não deveria ter esperança. Mas parece que o brasileiro, como dizem, faz festa com tudo, não é isso? E agora em junho, Copa do Mundo, é isso? Agora, junho? Sim, é junho mesmo? A gente vai ter aí a nossa Copa do Mundo, né? Que é muito bacana, eu adoro futebol, pretendo assistir tudo. Teve uma Copa do Mundo que a gente assistiu aqui na igreja, juntou para assistir, para comemorar, para comer churrasco do Pedrão, né, Pedrão? Foi muito gostoso. Mas a realidade, meus irmãos, é que o nosso povo carece de esperança. E às vezes esperança naquilo que de fato pode salvar, na mão que é forte o suficiente para salvar.
porque acredita-se em tudo no Brasil. E às vezes o Deus que se revelou em Jesus Cristo, ele passa perdido. Bom, eu quero apenas meditar com você a respeito de 3 pontos a partir disso. Primeira coisa, o tema de hoje é vivemos esperando, porque a gente sempre de fato traz esperanças. Vivemos esperando e nossas esperanças são assistidas por Deus. Todas as nossas esperanças são assistidas por Deus. A esperança de Zacarias, a esperança de Isabel, a esperança de Simeão, a esperança de Maria, que conecta Jesus à promessa a Abraão. Mas o anjo, quando diz para Maria, conecta a promessa feita a Davi, dizendo: o povo não ficará sem rei, porque ele será grande, filho do Altíssimo, e se assentará sobre o trono de Davi para sempre. Ele é o rei que vem. Ele é o filho de Davi. Alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Essa dádiva de Deus ir até uma mulher e presenteá-la com a maior esperança de todo o universo, Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, a grande dor de ter essa espada atravessando a alma. E eu não sei se essa é uma experiência sua, mas por vezes foi uma experiência minha de achar que os meus sonhos e projetos, eles têm pouco ou nenhum valor para Deus. Ou, como diz, parece que Teresa de Ávila, se você quer, eu espero que seja, não tenho certeza, se você quer que os seus planos deem errado, conte para Deus. Sabe essa sensação? Se você não vou nem orar porque não sei como é que vai ser, né? Mas essa coisa de pensar assim: Deus, há projetos e sonhos no meu coração, e essa de fato é a sua vontade. E o que eu venho percebendo é que uma boa parte dos sonhos que a gente traz no coração já foi o próprio Deus que colocou dentro de nós, para a gente caminhar na vida, para a gente andar, para a gente ter coisas no horizonte que nos convidem a levantar da cama de manhã e a ir em busca. E você precisa saber disso, que você não está sozinho nas suas esperanças. Deus, Ele está contigo. Certo? Eu me lembro que antes de ir para o seminário, eu conversei com o meu pastor em Minas, e eu estava muito angustiado, as coisas estavam muito estranhas na minha vida. Eu estava morando em São Paulo na época, e, enfim, a Fernanda me pressionava para casar. Mentira, não foi. Não era isso, mas a gente estava noivo. Mas eu lembro que eu conversei com o pastor Rômulo, e ele disse assim: Ricardo, uma coisa tão simples, mas teve um impacto tão grande na minha vida, eu nunca mais esqueci. Ele disse: Ricardo, você está muito preocupado com a sua vida. Eu disse: eu estou. Ele disse: mas Deus está mais preocupado do que você com a sua vida. Antes de você se preocupar com a sua vida, Deus já está preocupado. Ele está cuidando de você. E aí eu comecei a perceber que as minhas esperanças, elas são assistidas por Deus. Eu comecei a perceber que os projetos, os sonhos, o direcionamento de uma boa parte daquilo que eu penso e sonho, é o próprio Deus que colocou dentro do meu coração.
Então, você não espera sozinho, ok? Confie, espere no Senhor. A segunda coisa é que para Deus nada, absolutamente nada, é impossível. Como você pode ver, Maria, para Deus nada é impossível. Isabel, a sua prima, que era estéril, engravidou. E o Espírito Santo virá sobre você e dará a luz ao menino que você vai colocar o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados, ele é o rei. Rapaz, se numa época de hoje acontece um negócio desse, você fala assim, eu não tomei meu remédio. Isso é coisa de doido. Mas gente como Maria possuem a estranha mania de terem fé na vida. E é engraçado o que a Bíblia fala a respeito de fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A Bíblia diz que esse motor para a vida se chama fé. E é como se dissesse assim, pega todas essas suas seguranças, você sabe que isso não vai funcionar. Porque você tinha medo de não ter estabilidade. E você passou no concurso, mas você tem medo do mesmo jeito. Você tem medo de não ter dinheiro, e você ajunta mais dinheiro, mas você continua com medo. E quanto mais dinheiro você tem, mais medo você tem. Você tem medo do seu negócio não dar certo. E ele dá certo, você continua preocupado. Porque não tem um dia sequer que a gente não precise ter fé para viver. E viver para ter fé. Maria diz, eu acredito. Eu realmente acredito. E se ela não acreditasse, que tipo de vida ela poderia levar depois? Que tipo de vida você pode levar se você não acreditar na palavra de Deus? Então, essa esperança, ela está baseada no tipo de Deus que cria todas as coisas do nada. O Deus que diz, como eu vou salvar o Ricardo? Como eu vou salvar o João, a Maria? Eu vou vir morar com ele. Eu vou nascer no ventre de uma camponesa, no meio de uma vila de pescadores. Para Deus, nada é impossível. E a gente pensa na questão do inusitado, porque a gente sempre espera assim, poxa Deus, faz e faz agora, mas tem essa coisa do inusitado. Como Deus vai fazer? Como? Eu não sei. Eu não sei. Quando Ele vai fazer? Eu não sei. Mas, assim como Ele fez a virgem engravidar e dar à luz um filho, Deus, para quem nada é impossível, vale a pena a sua confiança, a sua fé. Ele é digno de confiança, Ele é digno de crédito. Então, faça isso. Eu coloquei a foto, duas fotos bacanas que eu acho que tem a ver. Essa primeira, porque você consegue ver que é um toco que foi cortado e está nascendo uma planta nova. É uma ideia bacana. E essa segunda, quem aí pegou a referência? Jesus andando por sobre as águas. Não é inusitado isso? Ou é super normal, tipo de boa? Tipo, mas quem vem é Jesus andando sobre as águas. Não é o tipo de coisa. Você fala, tipo, ei. Primeira palavra de todos os anjos que aparecem na Bíblia. Qual que é? Já fala isso aqui.
não temas. Porque neguinho já está correndo, bicho. Na hora que anjo aparece, você fala, não sei, eu vou saber. Né? Deus tem essa coisa do inusitado. E a gente precisa acreditar que isso é bom para a gente, porque é. Eu não sei como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, mas às vezes vai ser de uma forma inusitada. Mas para Ele nada é possível. E por fim, vivemos esperando. A dor e a esperança caminham juntas na vida. Sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade. Uma gente que ri quando deve chorar. E também essa parte da letra, mais é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre. Porque não existe outra forma de viver, a não ser com dor e com esperança. Se você espera que Deus seja uma espécie de analgésico para você, você ainda não entendeu nada. Se você espera que a partir da espiritualidade você fique livre de todas as mazelas e possibilidades ruins da vida, você ainda não entendeu nada. Eu e você ainda não chegamos no entendimento de Maria. Senhor, faz a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Na vida, a gente caminha chorando, chora caminhando, dói mesmo, mas a gente tem esse Deus e essa esperança na caminhada. Certo? Eu quero passar um vídeo que sempre que eu falo de Maria, eu não consigo não pensar nesse vídeo. Eu descobri que essa é uma poesia do Stênio com o irmão dele, Stênio Márcios, mas que foi musicada pelo João Alexandre, e é como provavelmente você conhece. E eu queria que você prestasse muito atenção, porque é Maria cantando como ela cuidou do menino Jesus. Isso é muito impactante. Foste indefesa criança, não consigo entender como pude tomar-te em meus braços e envolver o teu ser. Tantas noites ouvi o teu choro a pedir pão e leite, consolo, pra tudo de alguém, e até pra dormires também, um balanço e a minha voz para te ninar. Teus primeiros passinhos e quedas, como orgulho segui. Ensaiaste as primeiras palavras, que entender eu fingi. Travessura sem mal de menino, quantas vezes me deixaram rindo. De repente o menino cresceu, tão bonito e viril se tornou, tudo tão depressa que eu nem percebi. Mas ao olhar o presente eu vejo as multidões te seguindo, buscando paz, esperança e o conforto que estão nas tuas palavras. O teu poder cessa a fúria do mar, e enfermidades se vão quando ordenas, se vão.
pensar que algum dia te embalei nos meus braços, Jesus. Ok. Boa canção, né? Bela canção. Na perspectiva de Maria. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. O desejo de Jesus Cristo, e é por isso que ele veio, é para reinar sobre a nossa vida. É para domar os nossos afetos, o nosso coração rebelde, nos dar esperança. É para isso que ele veio. Ele veio por mim, e ele veio por você, e ele veio por Maria. Para que haja salvação. Ele se entregou numa cruz e morreu a nossa morte. O Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Ele governará para sempre sobre a casa de Jacó, ou como diz Simeão, ele será esperança para todas as nações. Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu quero orar com você, pedindo por esperança. Você tem aqui esses post-its, certo? E você pode depois pegar aqui. Eu gostaria que todos que desejarem colocassem pedidos de oração. E aí depois você pode vir aqui no quadro e colocar no quadro inteiro, além daquela parte branca. E são pedidos de esperança, porque hoje nós aprendemos que Deus, Ele se interessa pelas nossas esperanças, pelos nossos bons desejos. Então eu convido você a fazer isso. E também tem aí no banco um cartão que você pode colocar e deixar na sua Bíblia com os seus pedidos para dias menores, para você orar na sua casa, e que a gente faça isso em comunidade. Brisei, agora eu brisei. Você tá de boa pregando, daqui a pouco, mano, é um cachorro. Carlão, na época do Jaimão já estava rolando no chão com esse cachorro. Na época que o Jaimão era diácono, ele já tinha dado um mata-leão nesse cachorro. Já estava rolando os dois pro chão, mas ele botava para fora. Não é não, Jaimão? Chegava nem perto do pastor, né, Jaimão? Brindava o pastor. Yeah! Eu vou deixar isso aqui então. Tá bem acessível. Vai ficar no banquinho aqui, tá ok. Se eu não derrubar. Certo? E faça isso. Talvez você deseja pedir que Deus abençoe a sua família, a você mesmo, questões de saúde, enfim. Sonhos, projetos, bons desejos. Eu acredito que Deus, Ele é desejoso de nos abençoar, como a Bíblia diz. E eu queria que essa série, ela fosse uma série sobre oração, sobre a gente ir até Deus e levar as nossas orações para Ele. Certo? Eu quero orar com você. Pai, o Senhor é a nossa esperança. Obrigado por se entregar naquela cruz. Obrigado por se aninhar no ventre de Maria. Obrigado, Senhor, por ter vindo reinar sobre nós. Por sabermos que as nossas esperanças de dias melhores
elas são compartilhadas pelo Senhor, e que nós podemos orar para que o Teu reino venha sobre nós, transformando todas as coisas. Obrigado por nos tirar da ilusão de uma vida sem dores, mas nos deixar como contrapartida a Sua presença, o Seu braço forte, o guiar do Senhor dia após dia, em meio aos nossos caminhos. Nós suplicamos, Deus, por transformação na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Diferente do que eu comecei dizendo aqui, que a gente diz para o Senhor pegar a direção, mas a gente fica descontente com o ritmo, com as curvas. Deus, nos dá um coração contente, disposto a fazer essa viagem contigo de maneira tranquila, confiando que a Sua vontade, seja ela qual for, é uma boa vontade para nós. Senhor, queremos orar junto com Maria. Cumpre, Senhor, a Tua palavra, faz a Tua vontade. Ó Deus, estamos em meio a tantas Marias que sofrem, tanta gente que sofre por questões de desigualdade, questões econômicas, as mães na fila do SUS. Vivemos com o povo brasileiro que ri, quando na verdade deveria chorar pelos políticos que temos, pelos nossos governantes, pela corrupção instalada, institucional, pelo jeitinho brasileiro, pela violência. Deus, a gente suplica, traz o Teu reino, traz a esperança, mora entre nós, para que a gente não viva mais com medo de ganhar ou perder, mas com o coração pacificado contigo, porque nós temos a esperança do mundo, Jesus Cristo. Faz, Senhor, dessa comunidade uma comunidade que sinaliza a esperança para essa cidade e para todo e qualquer que sofre. Faz dessa comunidade um oásis para que o faminto se alimente, o sedento mate a sua sede e pessoas se conectem a Ti, Senhor. Senhor, nos faz portadores dessa esperança que inundou o coração de Maria e que a fez acreditar na Sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a cantar uma canção e fazer dessa canção a sua oração. Essa canção se chama Dias Melhores e você é convidado a fazer dela a sua oração. Coloque-se de pé, vamos todos cantar juntos.
seremos para sempre. Vivemos esperando. Amém? Quero chamar o Jaimão aqui à frente, porque sem dúvida hoje é um dia menor, sem muitas emoções, tá bom? Só de leve, ainda não é o momento. O meu combinado com o Jaime é que no final dessa série, que aí dá um mês e pouquinho, dá tempo pro coração dele se recuperar para ele dar o testemunho pra gente, e ele vai ter a graça aí de nos presentear aí com uma boa palavra, certo, Jaime? Glória a Deus. Você quer falar alguma coisa aí com a turma? Não, só falar do meu retorno e voltar ao convívio com os irmãos. Se era significativo, agora muito mais. E agradecer a todos que sabemos que o clamor do justo é ouvido pelo Senhor, que intercederam. E olha, senti na carne, estou sentindo ainda, pela intercessão dos irmãos, nesse tempo todo. Nesses 38 dias que eu fiquei lá, eu senti o consolo, porque eu sabia que tinha uma igreja orando. E eu falo para você, muito contente. Se eu já amava essa comunidade, hoje em dia, dobra o meu amor. Deus abençoe a cada um. E obrigado para todos aqueles que puderam interceder pela gente, tá bom? E olha, te dei proveito disso, desculpa, mas te dei. Vem, Preta. Vem, Preta. Roberta, vem cá. Pra você fazer uma oração aqui de gratidão. Você também vai chorar, meu Deus. Deixa eu pegar o microfone aqui. Toma, ora aqui para que todo mundo está na internet também possa ouvir. Vamos orar, irmãos. Gratidão a Deus. Senhor, nós te somos imensamente gratos. Aleluia. Pela vida do Jaime, pelo livramento que o Senhor trouxe a ele, a toda a família. Te agradecemos pelo que ele representa para nós. O Senhor sabia, Pai. O Senhor sabia, o Senhor sabe o que ele representa na nossa comunidade. E o Senhor o poupou para nossa alegria, para que ele continuasse conosco, Deus, dando testemunho, como ele tem feito até aqui. Nós te agradecemos, Senhor, porque se tudo isso aconteceu, o Senhor tem um plano maior, Pai. Nós sabemos que foi essa esperança, Deus, que motivou o Jaime, a Preta e todos nós, por todos esses dias, Senhor. A certeza do plano maior do Senhor. E a certeza de que o Senhor estava e continua na direção da vida do nosso irmão e na direção da nossa vida também. Então te louvamos, Senhor, te agradecemos imensamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você, antes de sair aí, pode dar um abração aí. O Jaime voltou parecido com o Rubem Alves. Tava num spa. Pedrão, você tá proibido de abraçar ele. Você sabe por quê? Tem que sair correndo.
Todos podem abraçar, menos o Pedrão, por causa da agressividade. Certo? Feche seus olhos mais uma vez. Receba a bênção do Senhor. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, para quem nada é impossível, que o poder do Pai, a graça, esteja sobre nós. Que o amor de Jesus Cristo, aquele que se fez homem, se fez carne, que morreu a morte que era nossa, esteja sobre nós, o seu povo. Que Cristo reine sobre nós, sobre o seu povo. Que o poder do Santo Espírito, aquele que envolveu Maria e concebeu a Cristo, esteja sobre nós, dentro de nós, a nos orientar para uma vida de fé e esperança em dias menores. Amém e amém. Assim seja. Se você nos visita a primeira vez, eu gostaria que você passasse aqui com o pessoal da recepção e preenchesse esse papel para que a gente consiga te conhecer melhor, saber quem você é, ter o seu contato. E eu vou pedir que todos se assentem. E eu vou pedir agora que as mulheres se levantem. Desculpa. É porque na minha cabeça eu pensei como que eu ia fazer e às vezes não funciona porque a minha cabeça é de homem. Vocês sabem disso, tá bom? Então, nós temos uma lembrancinha aqui, o Ministério de Recepção. Vem cá, meninas. Né? Tiveram fazendo um café especial aí para nossa classe de integração. Foi uma bênção, uma grande alegria. A gente tem uma lembrancinha aí para o Dia Internacional da Mulher. Ficou tão bonito que eu fiquei tentado a pegar um, mas foi só por um segundo, porque não vai ter muito uso, tá bom? Então, vocês vão receber aí esse presente especial e que Deus abençoe todas vocês, Marias. Pode ir. Saia sem dar um forte abraço no seu irmão. Se nos visita pela primeira vez, preencher o nosso papelzinho. Homens, salva de palmas para essas mulheres. Semana que vem todo mundo com a unha feita, esmalte novo. Amém, meus queridos. Estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.